Também quero agradecer ao pastor, a pastora, aos amigos, Deus abençoe. Já estava com saudade, né? Desafio, amém. Mas eu acompanho os irmãos aí na rede social, amém. Amém, irmãozinho. Estou muito feliz por estar aqui na casa de oração, para adorar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Abra as nossas Bíblias. Também quero deixar a paz da minha esposa. Ela não pode estar porque está trabalhando, amém? Mas quero deixar aqui a paz também para toda a igreja, em nome de Jesus. Abra as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18 somente. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18 somente. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia para lermos, ou aqui acompanhando o telão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou de amém? A palavra do Senhor diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Diga para o seu irmão assim: você é primícia do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero voltar aos contextos para você compreender e que você venha guardar essa palavra que foi aqui falada, que você é primícia do Senhor. E quem gerou você foi o Senhor. E quando é tão interessante que a nossa maior guerra que estamos vivendo hoje é o espírito e a carne. Então a guerra é o espírito e a carne, mas o que prevalece é o espírito. A carne, ela tem que morrer. Para entender aquilo que eu acabei de ler, eu preciso também entender que na minha vida a carne tem que morrer e o espírito tem que prevalecer. Mas quando eu volto a alguns contextos, eu vou lá para o início. O Senhor nos ensina que Ele criou Adão e depois veio Eva. E é tão interessante isso que a Bíblia nos diz que existia um jardim do Éden, e nesse jardim o Senhor deu uma ordem para Adão, para que ele comesse do fruto que ali tinha. Porém, a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele descia no jardim do Éden. E é tão interessante que Ele pairava sobre o jardim e conversava com Adão e conversava com Eva. Porém, chegou um certo dia que agora a Eva foi conduzida pela serpente para comer do fruto que o Senhor tinha determinado para não comer. Interessante é que quando agora a Eva come desse fruto, agora ela traz o seu marido também para comer. E no momento que agora eles desfrutam daquilo, o Senhor vem. E agora Ele vem pairando sobre o jardim. Mas a Bíblia nos diz que agora Adão e Eva, eles ficam com vergonha de se apresentar ao Senhor. Que agora Adão, ele se esconde quando o Senhor estava procurando. Porque eu acabei de ler, acabei de dizer que a nossa maior guerra é o espírito e a carne. A carne, ela traz o pecado, e o espírito, ele traz vida. E no momento que o Senhor agora paira sobre o jardim, Adão e Eva não estavam mais sob a ordem de Deus, agora estava sob a carne, estava sob o pecado.
Interessante é que quando o Senhor procura eles se esconderam pela sua vergonha. Então o Senhor, quando Ele vai conversar, e quando o Senhor Ele vai dialogar com alguém, o Senhor Ele procura pessoas que andam no Espírito e não com desejos da carne. Para mim entender o que é primícia, eu preciso entender isso que eu vou liberar aqui para você nesta noite. Para mim entender e entregar o meu melhor para o Senhor, eu preciso entender que eu tenho que abandonar os desejos da carne e estar cheio do Espírito Santo de Deus. E é tão interessante que no Antigo Testamento, para acontecer os milagres do Senhor, o Senhor Ele descia com o seu poder, usava alguém ali, conduzia o seu povo para que o nome dele seja glorificado. Você vai ver isso na história de Noé, que Deus fala com Noé porque achou graça em Noé. Você vai ver a história de José. Deus achou graça em José e conduziu José para ser governador do Egito. Você vai ver a história de Moisés, que Deus também chama Moisés para Moisés conduzir o povo, tirar do Egito e levar para uma terra larga, ou que manda leite e manda mel. Interessante é que o Senhor Ele se manifestava a sua glória para alguém, para que essa pessoa entendesse a glória dele e obedecesse. Quando você lê o Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava com obediência. Isso mudou? Não mudou. Porém, Deus trouxe um conteúdo melhor para nós, fora a obediência. Precisa continuar na obediência, sim, mas hoje tem coisas maiores que Deus liberou para nossas vidas. Então você precisa entender que para entregar uma primícia, para você ser uma primícia, para você entender e compreender o que é isso, você precisa estar na presença do Espírito Santo de Deus. Precisa obedecer a voz de Deus. É tão interessante, irmãos, que a primícia é uma coisa que você colhe do melhor para entregar para o Senhor. Interessante é que agora o Senhor fala que nós somos o melhor, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Então isso precisa ser apagado, que é o pecado. E a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele não queria mais que o povo vivesse daquela forma, que o Senhor se manifestava, eles obedecessem e a glória de Deus se manifestasse ali. Não. Agora o Senhor Ele queria algo mais, porque o relacionamento de Deus é algo surreal. O relacionamento de Deus para conosco é algo extraordinário, porque o Senhor não te chamou para você sentar aí somente e quando você estiver no culto só sentir a presença dele aqui. Não, o Senhor te chamou para você sentar aqui, sentir a presença dele aqui, sentir a presença dele lá fora, sentir a presença dele na tua casa, sentir a presença dele no teu trabalho. Você está com o Senhor dos Exércitos. Então você precisa entender que Ele é contigo, está com você. E o Senhor não te chamou só para você sentir quando está no culto. O Senhor te chamou para você viver o sobrenatural. E é por isso que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Estamos vivendo lutas travadas. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele não suporta a glória de Deus sobre nós. Então ele mais luta. O que ele luta? Lançando setas, lançando oferendas, para que você não viva o melhor de Deus na terra. É tão interessante que quando eu entendi viver o melhor de Deus, eu não me preocupo com porta fechada, eu não me preocupo com enfermidade. Por quê? Porque estou já vivendo o melhor de Deus na terra. Então meu alvo não é a terra, meu alvo é o céu. E o nome do Senhor tem que ser glorificado sobre a minha vida. Quando você entende que o Senhor Jesus, Ele veio para trazer esta comunhão, e Ele veio para dar de graça para mim e para você. Nós não éramos merecedores, mas Cristo veio. Cristo sofreu por nós. Cristo nos ensinou as suas maravilhas, milagres, curas, ensinamentos maravilhosos, para que nós venhamos ser semelhante a Ele. O Senhor
Senhor te chamou para você ser semelhante a Ele. E semelhança de Deus, irmão, não é só como aconteceu com Pedro, quando Pedro estava lá, e chegaram para Pedro e falou: Pedro, você é semelhante a Ele, você é igual a Ele. E Pedro negou: não, Jesus não te chamou para você ser assim, Jesus te chamou para você viver, para você entender que não é só ser semelhante, é a glória dele se manifestar em você, e o nome dele ser glorificado sobre as nossas vidas. Porque tem muitas pessoas que você vai conversar e falar: nossa, essa pessoa aí é cristã, porque é semelhança. Mas quando você começa a dialogar, você vê que essa pessoa não entendeu o poder da glória de Deus, porque não teve o que? O encontro real com Cristo, Deus. Porque quando você tem um encontro real com o Senhor, você não vive mais você, mas Cristo vive em você. Quando Jesus ele encontra contigo, é diferente. Ele vai te lapidar, ele vai fazer você um vaso novo, e você vai crescer na presença do Senhor. Porque quando veio essas lutas sobre a terra, e muitas pessoas não permaneceram, é porque não tinha conhecido Cristo de verdade. Porque vai doer, eu vou chorar, eu vou sentir dores, mas eu não largo Cristo, eu não largo Jesus, porque eu sei que Ele que pode fazer todas as coisas. E é tão interessante isso, irmãos, porque isso eu estou aqui liberando para você o que é guerra espiritual. E guerra espiritual, ela engloba tudo isso que estamos falando aqui. O pastor ele pode falar várias coisas sobre primícia, mas se você não entender a realidade da glória de Deus, você nunca vai ser abençoado. Você precisa entender que você tem que viver com Cristo em você. E quando você não entende isso, passa dias, passa horas, passa meses, e você continua do mesmo jeito, e nada muda. Então Jesus te chamou para você viver o sobrenatural. Jesus te chamou para você contemplar a glória dele sobre a sua vida. É tão interessante que quando Jesus ele volta, ele reúne todos os seus discípulos, e agora ele prega de novo com os discípulos. E de repente, quando Jesus termina de pregar, Jesus fala assim: eu irei, mas deixarei a virtude sobre vós. Virtude se chama poder. Jesus ele foi, mas os discípulos ficaram reunidos, orando em um só propósito, em um só objetivo. E de repente, quando eles estavam orando, veio um vento impetuoso que encheu toda a casa. Todos que estavam no propósito foram cheios da presença de Deus. É tão interessante que agora, quando você vai ver Pedro que negou Jesus, agora ele se levantar e pregar e falar do amor de Cristo para aquela multidão. Mas espera aí, você está falando da mesma pessoa? Sim, porque essa pessoa agora está entregando o seu melhor para Cristo. Essa pessoa agora, que estamos falando que é a mesma pessoa, ela recebeu algo que o homem não pode dar, ou ele recebeu algo que a terra não pode dar. Veio do alto, veio da glória de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E é interessante que quando ele recebeu essa glória, ele teve autoridade para pregar para aquela multidão. E é tão interessante que quando a multidão começa a ouvir Pedro pregar, chega a multidão perto de Pedro e fala: Pedro, o que eu preciso, Pedro, para ser igual a você, para sentir o que você sente, para falar da forma que você fala, para ver essa luz que está em você. Pedro falou: se arrependei-vos dos teus pecados, renuncie a si mesmo agora, e quando levantar a mão e clamar, a glória de Deus vai se manifestar sobre a vida de vocês. Quando ele libera esta palavra, a multidão começa a ajoelhar na frente de Pedro, a multidão começa a ajoelhar. Pedro levanta a mão e fala: Pai, perdoa os pecados deles, mas enche eles agora do teu Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O que significa isso, irmão Anderson?
Deus, é só você crer. A glória já está em você. Deus deu de graça para mim e para você. Quando você vê uma pessoa caída, coloque a mão e no nome de Jesus ora para você ver. Deus deu de graça. Muitas vezes as pessoas esquecem dos dons espirituais. Quem dá é Deus. Muitas vezes você esquece a qualidade que você tem. Muitas vezes você entra num culto e você esqueceu que você tem qualidades para que o nome do Senhor seja glorificado. Em alguma área você vai crescer. E Jesus não te chamou para você ficar sentado somente. É para crescer. E vai crescer em toda a área para a glória de Deus. Aleluia. Você precisa entender que Deus é contigo sobre a terra. E a igreja do Senhor, ela tem dono. E quem é Cristo é o dono. Quando você entende que a glória de Deus está em você e o pecado ele se afastou de você, se prepara. Porque quando você levantar a mão, Deus vai fazer movimento no céu em teu favor. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Aleluia. Por que você está falando isso? Porque eu preciso liberar isso aqui. Para você entregar, para você apresentar algo para o Senhor, primeiro tem que ser a sua vida. É você. Você é a primícia. Deus deu para você de graça, enviou seu filho para morrer por nós. Você tem que chegar aqui e falar: eu vim dar o meu melhor para Jesus. Antes de entregar a minha oferta, antes de entregar isso, antes de entregar aquilo, eu preciso primeiro me entregar ao Senhor. Porque quando eu entendo que eu me entrego ao Senhor, eu não vou segurar para ofertar, eu não vou segurar para abençoar alguém, eu não vou segurar para fazer algo para o Senhor, porque eu sei que a minha vida é do Senhor e o nome dele vai ser glorificado sobre a minha vida. Quando você quebra essa barreira, oh glória. Quando você quebra, oh glória, Deus vai te honrar. Porque você não vai olhar para você, você vai olhar para o seu irmão. O irmão não prega bem, eu vou ajudar ele a pregar. A irmã não louva bem, eu vou ajudar ela a louvar junto comigo e Deus vai derramar poder. Você tem que entender que você precisa ajudar alguém para que Deus manifeste a glória dele sobre a tua vida, sobre a vida de quem você está ajudando. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Aí sim você pode dizer: essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Porque quando você está entregando a sua primícia, a sua adoração, o seu melhor para o Senhor, quando vem guerras, você pode ficar tranquilo. E você levanta a mão e fala: estou tranquilo, porque esta peleja não é minha, esta peleja é do Senhor. Teve um dia que eu estava em casa, deitado, e de repente entrou um vulto bem forte dentro de casa, na sombra do prego. E a minha sogra também, ela viu isso. Eu estava deitado e eu vi, minha sogra também viu. Ela veio, entrou correndo dentro de casa. E ela chegou e falou assim: irmão Anderson, você viu? E eu fiquei, para não deixar ela apavorada, eu fiquei tranquilo. Calma, irmã, calma. Ela: não, você está muito tranquilo. E olha em paz. Quando a minha sogra saiu, eu fiz só uma oração. Eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu prego a tua palavra. O Senhor sabe que eu amo fazer as suas coisas. Pai, aquilo que entrou aqui, essa peleja não é minha. Essa peleja aqui é do Senhor. A minha família quem cuida é o Senhor. Os meus filhos quem cuida é o Senhor. A minha vida quem cuida é o Senhor. Eu não vou me preocupar com o que eu acabei de ver, porque o Senhor entrou nessa peleja. A voz veio no meu ouvido dizendo assim: ó, filho, a primeira pessoa que bater na sua porta manda entrar e orar dentro da sua casa. Aí eu vim pregar numa igreja. De repente os irmãos foram comigo até em casa. E eu sou muito obediente à voz de Deus, irmãos. E aí eu peguei e falei para os irmãos, sem saber de nada, eu falei assim: ó, vocês vão entrar na minha casa para orar. Como assim? Não, Deus falou que quem batesse, poderia ser quem for, chegar
chegasse até a porta da minha casa, vai orar. Aí entrava sem entender nada. O irmão Anderson foi lá entrar para orar. Um casal. E de repente, quando eles começaram a orar, quando eles entraram, minha sogra já veio atrás com tudo, irmão, porque ela já estava orando. E aí, quando ela entrou para orar, nós orando, eu falei: eu não vou ler a palavra, eu vou louvar junto com vocês e deixa Deus usar vocês. De repente, começamos a orar, louvar, e aí a esposa do meu amigo foi tomada com poder e glória. Ela nunca foi usada da forma que Deus usou ela ali. O marido dela começou a chorar porque Deus tomou ela de uma tal forma dentro da minha casa. Ela começou a sapatear, entregar profecia, levantou a mão para minha esposa e Deus liberou uma palavra assim: hoje eu estou dando livramento de morte para você. O inimigo até tentou, mas como eu sou deste lugar, ele não toca nesta casa, porque eu sou deste lugar e o meu nome vai ser glorificado aqui. A minha sogra está de joelho chorando, eu comecei a chorar. Todos nós fomos renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O esposo da irmã, que é nossos amigos, ele ficou chorando, porque ele nunca viu a mulher dele ser usada da forma que estava usando ali. É porque quando Deus está no negócio, o negócio é diferente. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir. Não põe a mão. Pessoas muitas vezes falam: eu sou muito abençoado, mas porque está pondo a mão e fala que está sendo abençoado. Tem pessoas que só porque ganha bem falam: eu não. Tira a mão e deixa Jesus trabalhar. Para com esse negócio de você pôr a mão na frente daquilo que Deus está colocando. Deixa Jesus trabalhar. Renuncie o desejo da carne, renuncie o desejo deste mundo e deixa Jesus operar sobre a tua vida. Aleluia. E quando você entende isso, irmão, é tão interessante. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que quando Deus ele visitou Saulo, olha que interessante isso aqui, irmão. Quando Deus ele visitou Saulo, no meio do caminho, e agora a Bíblia vai nos dizer que ele vai em visão falar com Ananias. E aí, olha que interessante isso. Só que a conversa de Deus conosco, quando estamos no Espírito, ele não fala as coisas da terra, ele fala as coisas do céu. Porque quando ele fala de você, ele está falando de você como se fosse do céu, não da terra. Porque o próprio Cristo falou: nós estamos aqui de passagem. A nossa morada, que ele falou, não é aqui. Se ele está falando que a nossa morada é do céu, então quando Deus vem falar conosco, de você ou de mim, ele está falando porque nós já estamos no céu com ele, para a glória de Deus. Então ele vai falar as coisas do céu para você. E aí de repente agora o Senhor fala para Ananias as coisas do céu. Fala: ó, Ananias, vai numa rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha o que ele falou. Só que Ananias, olha o que ele libera para o Senhor. Deus estava falando as coisas do céu, porque Ananias não sabia que Deus apareceu para Saulo no caminho. Olha que interessante. Aí Ananias, que falava com Deus em visão, Ananias agora libera uma palavra. Mas interessante que quando o Senhor estava falando em visão com Ananias, Deus também no mesmo momento já estava falando com Saulo. Ó Saulo, já estou enviando Ananias para pôr a mão sobre a tua vida, e você vai ser curado. Tem mais, eu vou te encher do meu Espírito. Só que quando Deus já estava dialogando com os dois, Ananias vai e libera uma palavra. O que Ananias liberou? Ele liberou as coisas da terra. Ele não entendeu o que Deus estava falando com ele. E aqui eu aprendi com o Senhor. Quando Deus ele fala conosco, nós temos que se desligar da terra. Tem que estar ligado com as coisas do céu. Ananias agora ele fala para o Senhor: quem você está mandando ir lá orar? Saulo, não, mas esse aí, o Senhor pediu uma carta para vir aqui para nos perseguir. Ele estava falando o quê? O que todo mundo sabia. Todo mundo sabia que Saulo veio perseguir. Então o diálogo dele agora com Deus não era as coisas do céu. Agora ele estava falando que todo mundo sabia. Aí Deus vai e libera uma palavra assim: sabe, ele, Ananias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Olha, você não entendeu. Quando eu vim conversar
contigo. Eu não quero saber o que a terra está falando. Eu não quero saber que A ou B está falando. Se eu falei vai, é porque eu já escolhi ele e o meu nome vai ser glorificado sobre a vida dele. A nossa conversa aqui com Deus não é da terra. Eu aprendi muito isso. Quando Deus vem dialogar comigo, irmão, tem que estar ligado. Não desliga nenhum momento. Porque se você desligar, Deus não fala contigo. Deus só fala quem está ligado. Você entrou aqui cheio da graça, cheio da adoração. Deus está liberando a palavra e está indo agora. Ai meu Deus, pode ser pura palavra, você está falando em glória. Porque a tua ligação é direta com o céu. E o nome do Senhor está sendo glorificado sobre a tua vida. Que negócio é esse que ficar falando direitinho para A? Para! É ligação com o céu, pelo amor de Deus. E aí agora aquele homem teve que ter um impacto, porque Deus falou. Interessante que quando ele coloca a mão sobre Saulo, a Bíblia diz que agora Deus cura Saulo. E agora ele é o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Não, você não entendeu para liberar. Deixa eu falar de novo. Quando Deus encontra com alguém e ele quer curar, ele limpa tudo, ele tira todos os pecados, ele tira tudo que tem de mal sobre a tua vida. Ele fala, peraí, tem mais. Eu limpei a casa, limpou. Agora eu vou te encher do meu Espírito, para que o meu nome seja glorificado sobre as vossas vidas. Que na primeira viagem de Saulo, que é Paulo, a primeira viagem dele, a Bíblia diz que quando ele está na sua primeira viagem, tem um coxo caído no chão. Ele olha para o coxo e fala, veja o pé naquele coxo. Porque homem e mulher de Deus que está cheio da graça, ele sabe quem tem fé, ele conhece quem está na graça, ele sabe quem está na comunhão, ele não anda disperso, ele anda ligado na presença. Aqui que ele fala, levanta e anda. Ele liberou a palavra, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Não, você não entendeu a autoridade que está sobre a tua vida. Quando ele olhou para o coxo e viu fé nele, ele falou, levanta e anda. E o coxo levantou e andou. Porque foi a primeira missão de Paulo, é ter visão espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes quando eu vou orar por alguém, eu coloco as mãos, aí o Espírito Santo já me mostra se tem fé. Aí quando eu oro, Deus libera. Porque Deus já nos dá visão, irmão. Deus não deixa no campo cego. E é por isso que eu falo para Deus, Deus sela a minha mente. Senhor, que o capacete da salvação ela não sai da minha cabeça. Que eu não venha se desligar com as coisas da terra. Porque todas as vezes que eu estou pregando, que eu estou fazendo a obra, que eu estou caminhando, que eu estou andando, eu tenho que continuar ligado com o trono, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí quando vem o culto de primícia, eu já venho entrando no lugar para Jesus. Eu já venho a entregar o meu melhor para Jesus. Eu já venho fazer o melhor para Ele. Eu vou honrar Deus nesse culto. Eu vou honrar Deus. O pastor fez esse culto, glória. Irmão, você começa a ler a Bíblia sobre as primícias. Oi, irmã, você está falando, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor. E você vem para o culto, não com a boca fechada. Você não vem para o culto se preocupando com o teu trabalho, se preocupando com o teu marido, se preocupando com a tua esposa, se preocupando com os teus filhos. Você vem dar o melhor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão em nome de Jesus. Hoje Jesus está operando na tua vida aí, porque você veio dar o melhor para Ele e Ele está recebendo a tua adoração. Você não é qualquer um. Você é filho. Você é filha. O Pai, Ele não escolhe o melhor filho. Esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, esse aqui. Não. O Pai não fala desse aqui, não. Deus olha para todo mundo por igual. Ele não faz
perseguição de ninguém, acepção de ninguém. Não vai pegar, não, isso aqui eu vou dar mais bênção. Não, ele liberou poder para todo mundo. Eu falo, não, é para você, é para você, é para você. Pega aí, é para você, é para você. Pega, é para você. Foi eu que paguei o preço, diz o Senhor. Então pega, não se preocupa com a aprovação. Eu já entrei na casa, é para você. Libera, porque é para você. É tão interessante que quando você entende que essa liberação está para você, irmão, Satanás perdeu todas as forças. Aí você está entrando na tua casa, aí o inimigo estava ciscando lá e falou: essa pessoa está entrando diferente. Aí o que vai acontecer? Satanás não vai suportar a glória de Deus que está em você. Se o filho estava nas drogas, vai ter que sair. Se a filha estava na prostituição, vai ter que parar. Se o marido estava no alcoolismo, o demônio vai ter que bater e tirada. Porque quem entrou na casa agora é uma adoradora, uma adoradora. Então onde a luz, as trevas tem que bater e tirada. Isso é fato. Você precisa entender isso. Que você é luz da terra. E o nome do Senhor tem que ser glorificado sobre a glória. Quando eu entendi que a luz está comigo, eu sou luz. Quando eu entro em alguma casa e vejo o demônio trabalhando, eu falo: vai, perdeu, porque eu cheguei para representar Cristo aqui. Perdeu, porque eu cheguei para ser representante de Cristo aqui. Satanás, sai dessa alma, sai dessa vida, sai desse homem, sai dessa mulher, porque nós somos representantes de Cristo. Eu preciso ser representante de Cristo. A minha alma cheia, irmão, minha alma cheia. Quando eu vejo uma pessoa não sendo representante de Cristo, nós precisamos ser. Jesus está voltando. A minha preocupação não é com as coisas da terra. A minha preocupação é uma alma se arrepender dos seus pecados. A minha preocupação é viver em comunhão com os irmãos. A minha preocupação é continuar fazendo a obra do Senhor até Ele vem. A minha preocupação é sempre estar olhando para o alto e dizendo: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Quando muitos estão desistindo, mas eu continuo com a minha cruz segurando e dizendo: vem, porque eu estou te esperando de braços abertos, Jesus. Porque a minha morada não é aqui, a minha morada é contigo na glória, Jesus. Eu fui para um lar, a irmã me chamou e falou assim: Maurício, você pode vir aqui na casa da minha irmã, porque meu sobrinho está atribulado. E aí eu chamei alguns irmãos para ir comigo. E aí quando eu cheguei nessa casa, eu sentei lá. E quando eu cheguei lá, irmãos, toda a família daquela mulher estava lá. Sobrinho, sobrinha, primo, tia, tio, lotou em casa. E aí eu fui com alguns irmãos e sentamos lá e começamos a louvar. O louvor da rua, como eu louvei tanto o louvor da rua. Eu nunca tinha louvado tanto o louvor da rua como eu louvei ali. Eu falava: posso parar? O Senhor falou: não, continua louvando. E eu louvava com os irmãos: posso parar? O Senhor falou: não. E mais eu louvava, mais o menino gritava. Mais eu louvava junto com os irmãos, mais o menino gritava. Querendo o quê? O que o inimigo ele faz? O inimigo ele quer abalar o emocional da família. Quando eu estava observando o menino, ele estava falando o nome de todos os familiares, querendo abalar o emocional da família. E aí Deus falou para mim assim: continua louvando. Daí quando Deus mandou parar, mandou todo mundo ficar de pé, aí Deus falou assim: faça a pergunta para todo mundo: vocês creem na glória de Deus? Aí todo mundo falou: eu creio. Vocês creem na glória de Deus? Eu creio. Aí eu fui, chamei a mãe, como Deus tinha determinado. E aí Deus entregou uma revelação do passado, que a mãe foi no centro e colocou
colocou o nome dos 2 filhos. E aí a seta pegou nos 2 filhos, irmão. Eu não sabia que a irmã dele estava lá, mas Deus tinha me revelado. E aí, irmãos, quando eu terminei de orar pela mãe, para repreender o mal, para repreender essa seta, Deus falou assim: agora você coloca ele de pé, olha nos olhos dele, diga assim, ó: você crê na glória de Deus? E ele respondeu olhando para mim: eu creio. E aí eu falei assim: cadê a irmã dele? Aí veio uma menina de 22 anos que parou na minha frente, que é endemoniada. Ninguém viu isso, mas eu estava vendo. Ela travou e Deus não deixou ela se manifestar, mas Deus já me mostrou. Parou na minha frente. Aí Deus falou assim: coloque as mãos sobre ele. Quando você falar Jesus, cai os 2. E eu quebro essa seta agora. Aí eu fui e falei para todo mundo, falou: ó, eu só vou liberar uma palavra. E quando eu liberar essa palavra, os 2 vai cair agora. E essa seta do inferno que está me incomodando ele, incomodando ela, perdeu nesta noite. Porque aonde a luz, as trevas têm que bater retirada. Quando eu coloquei as mãos sobre o menino, só falei Jesus, os 2 caíram. Quando os 2 caíram no chão, Deus falou: faz o apelo. Faz o apelo. Quando eu fiz o apelo, estavam todos os jovens lá já chorando. Aí levantou 2 jovens falando: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Por que você está liberando isso? Estou dizendo para você que o poder está sobre nós, irmão. Se você entrar dentro de um lar, se você entrar na escola, se você entrar no teu trabalho, aonde você estiver, e Deus falar contigo e você com Deus, agora vai se manifestar. O poder de Deus vai se agir. O nome do Senhor vai ser glorificado sobre as nossas vidas. Aí sim, quando eu entendo que Cristo está comigo, glória, aí sim, eu primeiro entrego a minha vida como primícia, em agradecimento ao Senhor, porque Jesus morreu por mim. Isso se chama gratidão. Seja grato primeiramente ao Senhor, e você entrega toda a tua vida, todo o teu ser para o Senhor, em gratidão por tudo que Ele tem feito por vós. O poder de Deus vai se manifestar em você. Deus vai liberar poder sobre a tua vida. E quando você entende isso, você nunca vai deixar de ofertar, você nunca vai deixar de ajudar alguém, você nunca vai deixar de impor as mãos sobre alguém quando pede, você nunca vai deixar de orar pelos teus filhos, você nunca vai deixar de vir para a casa de oração, você nunca vai deixar de ser um bom obreiro na casa do Senhor. Eu preciso ser um bom obreiro na casa do Senhor. Você nunca vai deixar de ajudar os teus pastores, porque você vem entregar primeiramente a tua adoração em gratidão por Deus, por ter enviado Jesus para morrer por nós, e ao terceiro dia Ele ressuscitar e derramar esse poder sobre nós, para a gente caminhar no poder, caminhar na graça, caminhar no chão, e o nome do Senhor ser glorificado sobre a nossa vida. Glória, oh glória, oh glória, gratidão a Deus. Precisamos ter, porque Deus deu de graça e Ele olha para nós. Nós somos uma primícia. Precisamos ser gratos ao Senhor. Não olha para as coisas que o mundo está oferecendo, olha para aquilo que Deus está liberando para a tua vida. Muitas vezes as pessoas não andam, não caminham, porque olha para a situação da terra. Vou liberar mais um e vou terminar aqui. E vou orar. A empresa que eu estava trabalhando, ela entrou em falência. Sábado e domingo, folguei. E no dia 19 de dezembro, eu fui trabalhar. Quando eu chego no meu trabalho, não tinha mais nada lá. De madrugada eles pegaram tudo e foram embora. Eu recebi a metade do meu pagamento, não tinha recebido nada do 10º. E a empresa tinha mais de 1.200 funcionários. Quando eu cheguei na empresa, eu e o outro supervisor, não tinha nada lá dentro. De repente chegou a supervisora de limpeza e as meninas começaram a chorar. E aí
aí eu fiquei olhando para aquele cenário e eu falei: Deus, o Senhor é comigo e eu preciso ser exemplo neste lugar. E aí de repente, irmão, eu vi os celulares da área jogada lá na mesa. Eu fazia a área 2, tinha a área 1, tinha a área 3. Tinha um outro supervisor que estava comigo que fazia a área 3. Eu peguei o celular da área 1, da área 2, e o rapaz pegou o celular da área 3. Aí eu falei para ele assim: ó, se a dona da empresa, ela não teve coragem de falar para os clientes, vai mandar por e-mail que a empresa entrou em falência e não avisou para nenhum funcionário, pois como eu e você somos cristãos, então nós vamos fazer a diferença. Vamos sair dessa empresa e vamos sentar em um restaurante e vamos ligar para todos os clientes informando que a empresa entrou em falência, e vamos ligar para todos os funcionários, porque isso é responsabilidade nossa. Porque se nós somos supervisores, não podemos abandonar aqueles que estão na guerra. Nós estamos na mesma guerra e o Senhor vai nos abençoar no nome de Jesus. Eu não olhei para a situação da terra, eu estava ligado no trono do Senhor. Quando nós começamos a ligar, muitos clientes não estavam sabendo. Muitos funcionários que estavam no posto não estavam sabendo. Funcionários de 25 anos, funcionários de 18 anos, irmão, começaram tudo a chorar. Sabe o que eu comecei a fazer? Tinha uma empresa de um amigo meu, nós começamos a orar e falamos: vamos apresentar a empresa para o nosso amigo, para ver se consegue contratar esses funcionários, para ver se eles não ficam desempregados, para ver se eles têm pelo menos dinheiro de janeiro para receber. Aí a minha preocupação, e Deus conhece o nosso coração. Naquele momento eu estava preocupado com os funcionários e não comigo. De repente o telefone toca, e quando eu atendi, era um gerente de uma empresa, e esse gerente falou: é o Anderson. E eu sentado, eu falei: eu mesmo. Eu falei: Anderson, eu queria bater um papo com você. Eu falei: pode falar. Ele falou: ó, eu estou num posto que era seu, e uma funcionária aqui falou muito bem de você, e eu queria te encontrar para a gente conversar sobre esses clientes que ficaram abandonados. Eu falei: tá bom, estou no restaurante tal. Ele veio, tudo Deus trabalhando. Quando ele chegou no restaurante, eu estava sem almoçar ainda, preocupado. Ele falou: você almoçou? Eu falei: não. Você já almoçou? Não. Então pode primeiro almoçar e depois a gente conversa. Aí a gente almoçou ali, e de repente ele falou assim: como é que tá os funcionários? Eu falei assim: ó, os clientes não estão sabendo, os funcionários, a maioria agora estão sabendo, estão chorando. Aí ele falou: o que a gente pode fazer? Você consegue trazer esses contratos para a nossa empresa? Eu falei: sim, consigo. Porém, eu quero que você faça um acordo comigo. Ele falou: qual? Que todos os funcionários que forem, todos os clientes que forem passar para a empresa que você trabalha, que você contrate todos eles, e todos eles recebam o seguro-desemprego e o pagamento completo de janeiro. Aí ele falou: espera só um pouquinho. Saiu lá para fora orando, e ele voltou e falou: está fechado. Se você fechar os contratos, os funcionários vão receber o 10º, os funcionários vão receber o pagamento. Eu falei: agora deixa comigo. Eu comecei a ligar para os clientes, irmão. Só eu, na minha área, fechei 10 contratos dessa maneira. Os funcionários que iam ficar sem 10, que iam ficar sem pagamento, todos foram remunerados. Aí de repente a empresa, o dono da empresa me chama para ir lá na empresa. Aí eu fui lá na empresa, fiquei 2 dias lá fechando o contrato com o pessoal do comercial. Aí ele vai e libera uma palavra lá dentro. Ele falou: ó, eu não vou te prometer nada, eu ainda não tenho uma vaga de supervisor aqui, mas se caso aparecer, a vaga é sua. Eu peguei e falei: Jeremias, o que está ligado na terra está ligado no céu. Eu peguei, irmão. Quando foi o segundo dia que eu estava lá, de repente sai na reunião o gerente geral, juntamente com o dono da empresa, e ele chegou até a mim, o gerente geral, e falou assim: ó, tem uma notícia para te dar. Eu falei: qual? Apareceu uma vaga. Eu falei: apareceu. Só que tem um porém, a vaga é à noite. Eu falei: eu não trabalho à noite. Eu trabalho de dia, porque eu não largo Jesus por nada. Quando eu liberei a palavra, tinha outro rapaz do lado, falou: não, faz o seguinte, eu vou passar o menino para a noite, a vaga é tua de dia. Eu falei: então o nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu peguei a vaga, comecei a trabalhar
Ele. Quer crescer, continue na visão de Deus. Quer crescer, seja um ofertante divinista da casa do Senhor. Quer crescer, abençoe as pessoas que necessitam, porque o dinheiro não é teu, o carro não é teu, a casa não é tua, os filhos não é teu, o marido não é seu, é tudo do Senhor, é dele, é dele, é dele, é dele. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Você vai dar sua primícia, sua melhor para Ele nesta noite. Então deixa Jesus trabalhar. Tira, limpa mesmo. Não, minha mente é do Senhor, o meu coração é do Senhor, a minha alma é do Senhor, o meu corpo é do Senhor, e a minha família é do Senhor, tudo é do Senhor. Quando você libera, Jesus vem, Ele vem, Ele vem, quebra grilhões, quebra cadeias, tira todo mal, toda enfermidade. Fala, essa aí é meu, essa aí é minha, essa aí é meu, essa aí é minha. Levanta a mão em nome de Jesus e começa a adorar a Ele. Tem pessoas aqui que vai receber o poder do Espírito Santo nesta noite. Você parou de sonhar, você parou de orar, você parou, dos projetos que Deus colocou na tua mão. Jesus está falando, eu abri esta casa para você sonhar, porque eu estou aqui. Eu abri este tempo para você continuar permanecendo nele, porque eu estou aqui. Jesus te chamou para viver melhor e vai viver melhor de Deus na terra. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus vai surpreender crente aqui. Mas esse ano tem promessa que vai se cumprir na vida de crente aqui. Se você sonha, você tem lá, irmão. Deus está assinando projetos aqui. Deus está assinando sonhos aqui. Tem pessoas que falam, Senhor, eu sonho, Pai, de ir para lugar, de fazer isso, Pai, de mostrar o meu trabalho, você me coloca. Deus está falando, chegou a promessa, meu filho. Chegou a hora, minha filha. Vai viver melhor, porque eu te chamei para viver, e o meu nome vai ser glorificado. Lama, lamantoia, rala para calabasterra, aleluia. Tem pessoas que entram aqui, irmão, e falam, Senhor, não aguento mais, Senhor, está difícil, Senhor, a minha casa está prova, Senhor, meu Pai, Deus está falando, oxe, eu estou mandando refrigério naquela casa. Eu estou entrando com providência naquele lar. Jesus está falando, eu estou mandando Bíblia para você aqui. Eu estou mandando poder para você aqui. Eu estou mandando chão para você aqui. Então não se preocupa não, porque a tua casa já está na mão do Senhor dos Exércitos. Amar.